Saudações, sejam muito bem-vindos, eu me chamo Sasha Astara. Hoje, infelizmente sozinha, porque nossa irmã Nadira não pode estar aqui conosco. E nós temos os nossos mentores têm urgência em entregar esse conteúdo, por isso que eu tô gravando agora e não esperando a quarta, quinta-feira, que é geralmente quando a gente grava. Mas vai ter vídeo normalmente na quarta ou quinta-feira. Eu sou Astara. E junto com nossa irmã Nadira, nós somos líderes do projeto Despertar, do projeto Céu na Terra. Certo? Deixa eu fechar a janela aqui. Hoje vamos falar um pouco sobre a ascensão pessoal. E não esqueça de curtir, de compartilhar, de nos seguir, porque tem bastante visualização, mas vocês estão esquecendo de curtir. É importante que curta para que chegue a mais pessoas e assim possa auxiliar. Curta em forma de gratidão, que nós poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa nesse momento. Estamos aqui ensinando um assunto que é cobrado, onde for é cobrado, não se encontra de graça. Então, ajude nós aí como forma de gratidão. Começando. Como uma alma se origina? Todas as almas, desde a alma de um animal, a alma de um humano, a alma de um anjo, é da mesma forma. Começa como um organismo simples, unicelular, depois vira uma bactéria, vira uma pedra, vira uma planta, vira um animal e vai evoluindo até virar um humano. E de humano vai virando até virar um mestre ascenso, depois um anjo, depois um arcanjo, serafim, querubim, até se reunir totalmente a Deus. Cada mudançazinha dessa é éons, é muito tempo, é um tempo inconcebível ainda aqui para o povo da Terra. Pois bem, então, desde a alma do humano aqui da Terra, como a alma do Mestre Jesus, por exemplo, é feito da mesma forma. A diferença é que os filhos do paraíso, que isso inclui Mestre Jesus, foram criados bem antes, muito antes, lá no comecinho da criação. Ou seja, a única diferença é o tempo. Todos são feitos da mesma matéria, todos têm a mesma potencialidade, todos são da mesma fonte. Ok? Ok. Existem vários tipos de alma. Existe aqui na Terra, né? Vamos focar na Terra. Existem almas originárias da Terra, ou seja, estão evoluindo junto com a Terra, nunca foram anjos, o máximo que elas estão no momento agora é humano. Existem almas extraterrestres, algumas já ascensionadas, outras ascensionadas, iluminadas, outras que tem bastante aí, que é mais evoluído que o povo aqui da Terra, ou seja, já teve vivência em outros planetas, é mais evoluído que o povo da Terra, mas ainda não é um anjo, ainda não foi um anjo, que a maioria é assim. E existe almas missionárias que são angelicais que já alcançaram esse estado de iluminação, de ascensão, e estão aqui para a missão, para auxiliar e por amor. Porque descer de um cargo de anjo, descer do trono, como Miguel diz, para estar aqui num corpo limitado, é amor. Tem que ter muito amor mesmo. Por que eu tô explicando isso? Porque a ascensão, ela muda um pouquinho em relação de uma alma humana com uma alma angelical, por exemplo, né? Ela muda um pouquinho, porque a alma humana, porque a alma angelical, ela tem a experiência, ela já ascensionou, ela já é angelical, Deus não é injusto, a pessoa não vai ter que fazer todo o caminho de novo, não tem que recomeçar todo o caminho de novo, entende? Já a humana não, é mais difícil, demora mais, porque é um organismo, uma alma mais simples em relação a esse conceito de ascensão, embora que a base seja a mesma para todos eles. Tá, primeiro, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Como é que eu faço? Vou falar sobre ascensão, que é o foco aqui, o porquê, o que é a ascensão, a iluminação. A ascensão e iluminação é recobrar, redescobrir quem você é verdadeiramente.
Quando se descobre quem se é verdadeiramente, se reúne todas as partes de si. Se adquire uma maestria sobre si mesmo e a realidade, se tem total poder e conhecimento para cocriar a realidade que desejar. Não é mais preciso pagar karmas através da dor, somente através do amor, se assim quiser. O ser é livre, não precisa mais reencarnar obrigatoriamente. Ele transcende a realidade física. Transcender é estar acima. É estar acima, não se deixar comandar por aquilo. Não ser limitado. O ser ascensionado, ele se torna imortal. Se torna o verdadeiro imortal. O verdadeiro ser de alma. Se torna luz, tudo nele vira luz, as capacidades psíquicas se abrem automaticamente. O contato com Deus é direto, não precisa mais de intermediário nenhum. Não precisa mais exercer a mediunidade, só se assim quiser. Porque já é paranormal, então já vê. Pode viajar livremente a hora que quiser as naves, a qualquer dimensão. Tem qualquer resposta, absolutamente qualquer resposta. É uma graça, né? Fora a total comunhão com Deus a todo momento, a todo instante, que é o melhor. Ser equilibrado, plenamente equilibrado. É a melhor coisa que existe. Vale toda a pena passar por esse caminho difícil, é o caminho estreito, né? E depois que parte, pode até ter que passar um tempinho ali num umbral só para dar uma purificadinha, mas depois vai pro céu. Fora a autoridade, a limpeza, a pureza que se adquire. Resumidamente, o processo ascensional é dividido em 6 partes ou iniciações. Antes de adentrar ao caminho da iniciação, o que é raro, é muita pouca pessoa, por enquanto, tá no caminho ascensional. É raro. Então, se tiver uma iniciação que seja, já é grande. Já tá beleza, tá bem lá na frente. Antes de adentrar o caminho das iniciações, o ser é muito testado. Ele é colocado no fundo do poço diversas vezes, arrancado de lá, jogado de novo. Aí, se o ser não se rende às trevas, Deus se compadece e aí a pessoa ganha a primeira iniciação. Por quê? Para ganhar a primeira iniciação, a primeira iniciação se refere ao corpo físico. Tem que ter o domínio básico sobre o corpo físico. Isso inclui o quê? Domínio básico sobre os desejos, os impulsos. Tipo, eu bebo, mas se eu quiser parar de beber, eu consigo. Eu como demais, mas se eu quiser parar de comer demais, eu consigo. Aquele conseguir. E principalmente, que é o que te dá a primeira iniciação, é o abandono das religiões. Porque as religiões, elas são limitações, querendo ou não. Tem que se compreender também não só da mente, sempre com o coração. Ter consciência. As religiões, elas são limitações. Cada uma tem uma parte boa, obviamente, e contribui leva a esse caminho, a esse começo. Ao caminho das iniciações. Mas elas não... Se uma pessoa ficar presa a uma religião, ela não vai ascensionar. Não pode ter essa prisão. Dá para respeitar, dá para ir, dá para estudar. Inclusive, recomenda-se que estuda. Que cada uma tem uma lição muito importante para ensinar. Mas tem que estar liberto das religiões. A segunda e a terceira iniciação é construído os corpos mental e emocional. Porque a maioria dos seres tem o corpo astral e emocional como se fosse uma esfera oval, na verdade, assim, que envolve todo o ser. E esse corpo é como se fosse um ovo, ele está latente, ele não está em total potencialidade. Então, ele precisa ser construído nessas iniciações. E ali vai acontecer bastante prova, vai ter bastante lições que visa exatamente dar para essa pessoa um controle
sobre um controle e sabedoria sobre o mental e emocional. Claro, por exemplo, não precisa aprender, ter um controle mental e emocional através somente da dor. Se a pessoa passar por esse caminho de uma forma consciente, que é meditando, buscando, estudando, é muito mais fácil. Mas a pessoa que ela não sabe sobre o caminho das iniciações, não sabe que ela pode fazer isso de uma forma mais legal, mais amorosa, essa pessoa vai acabar sofrendo. Não se tem consciência. Nem todos que estão passando pelas iniciações têm consciência de que já ganharam elas. Eu tive consciências, graças ao bom Deus, mas porque faz parte da minha missão. Mas muitas pessoas estão avançadas em iniciações e não sabem que estão, porque nunca ouviram falar. Então eu preciso muito que vocês ajudem esse vídeo a chegar nas outras pessoas. Tem gente que tá precisando de ajuda, que acha que tá enlouquecendo, acha que tá doente, não tá. Só não sabe, não tem as informações. Eu sei porque é horrível. Eu passei por toda essa caminhada sozinha, sem um conhecimento, sem um auxílio. Pois bem, quando o ser achar que ele tem total e pleno domínio sobre o emocional e sobre o mental, na verdade falta muito ainda, aí ele chegou, na verdade ele tá ali uns 80, 90% de domínio. Mas ele vai achar que tem total domínio. Então, ele vai para a próxima iniciação, que é a quarta iniciação. O ser da quarta iniciação já tem... lembrando que cada iniciação, o ser vai se unindo aos corpos dele. Então, a primeira iniciação, ele se fixa legal ali no corpo físico. Aí depois ele desenvolve o corpo emocional e o corpo emocional se funde ao corpo físico. Depois ele desenvolve o corpo mental e o corpo mental se funde ao corpo físico. Vai reunindo partes de si. Na quarta iniciação é com o corpo astral, o corpo de alma, né? Que é o que a gente usa na quarta dimensão. Ali o ser... essa iniciação é muito importante. O que marca essa iniciação é que o ser tem um raio, um flash de luz em sua vida. É como se fosse uma amostra grátis do que é ser ascensionado. Aí, tipo assim, do nada, por alguma coisa, alguma leitura, alguma coisa que aconteceu, você toma aquela consciência de unidade e fica iluminado. Parece que tá andando no paraíso, mesmo estando no plano físico. Só que isso não dura muito, dura alguns dias ou alguns meses e depois a pessoa se volta ao caos do plano físico novamente. Por que isso acontece? É para mostrar que é possível, que tem uma coisa maior a se buscar, uma completude a se buscar. Engraçado que os cachorros ficam quietos, eu começo a gravar e eles começam a latir. Mas vamos tentar, espero que vocês consigam me escutar. Mas enfim, é uma amostra grátis, né? E ali o ser, ele se funde à própria alma. Até o momento, até a quarta iniciação, até o início da quarta iniciação, o ser é humano, apenas um humano, apenas uma personalidade. Lembrando que as personalidades são seres individuais da alma, são seres à parte. Ali até o momento ele é humano. Aí na quarta iniciação ele passa a ser a alma. A alma já é um ser mais evoluído, que tem mais consciência, ainda que não um mestre. Ele passa a ser a alma. A alma tem outro nome, outra origem. É aí que o pessoal descobre essas origens extraterrestres, através de lembranças em sonho. Lembranças em sonhos. Ou seja, se eu te falar, não é... Se eu descobrir quem tu é, qual a tua origem extraterrestre, por exemplo, e te falar, não vai adiantar. Tu tem que ter consciência de quem tu é. Tu tem que lembrar através de lembranças vívidas. Mas parece que não tá sonhando, parece que a realidade é mais real que aqui, inclusive. Então, lembranças vívidas de origem estelar. Ou seja lá quem a tua alma for, né? Aí ali começa já... Antes até já tem um pouco de lembranças de vidas passadas, mas ali começa legal o negócio, começa a apertar legal. Muitos mentores começam a se apresentar, o ser começa a lembrar das vidas passadas,
Alguns começam a lembrar de vidas galácticas, que são as almas que são extraterrestres, as almas que são humanas não, mas começam a lembrar das todas as vidas, assim, que a maioria das vidas importantes que teve desde a primeira encarnação na Terra, ou desde a existência, da primeira existência na Terra. É muito legal, porque também você tem o primeiro contato com o teu mentor ascensional, né? É muito massa, só que aí tem um problema. Essa iniciação é para dissolver o corpo astral. O que é o corpo astral? O corpo astral é o corpo das... O corpo astral é o corpo das emoções. Das emoções. Então o que acontece? Como essa maravilha é tudo lindo e maravilhoso. Só que no finalzinho para se concluir a quarta iniciação, acontece a primeira noite escura da alma. Todo o ouro, toda a glória, toda a felicidade, toda a iluminação do ser, tudo é tirado da pessoa como um teste. Ela entra na mais profunda depressão, solidão, não sente mais nada. Não sente mais mentor, não tem mais sonho, não sente Deus, se sente abandonado. É horrível, a alma dói, lateja, é horrível. Pra quê? Aí eu já vou dar a chave, né? Porque eu tive que passar por isso. A minha noite escura da alma, essa primeira, durou 6 meses por aí. Eu tive que passar por isso, sem saber o que é que eu tinha que aprender. Então eu já vou dizer pra vocês aqui o que é que tem que aprender pra passar por esse momento difícil. Isso acontece que é para deixar tudo aos pés de Deus. O que precisa ser aprendido para passar pela concluir a quarta iniciação é deixar tudo aos pés de Deus. Deixar tudo, olhar, chegar até Deus assim, não é se demitir e vender todas as coisas, não é assim, calma. É chegar até Deus e dizer assim: Deus, eu só vivo pra ti. Minha existência é tua. Entregar nos pés de Deus a família, os filhos, o próprio corpo físico, o próprio corpo material. Entregar tudo aos pés de Deus, entregar de coração, de alma, de consciência. Aí, depois que fizer isso, que aí depende, cada um tem um tempo, né? As almas de angelicais é muito mais rápido passar por essas iniciações porque já tem a experiência, já sabe como é que é. Já tem, e essa experiência é por forma da intuição mesmo. Por isso que a minha durou 6 meses, mas tem gente que fica anos. Tem gente que fica vidas. Se meditar bastante, se dedicar pela meditação, provavelmente vai ser bem rápido. Eu ainda não estava meditando quando recebi essa iniciação. Aí, por exemplo, até o momento ali eu era a Sacha Trindade Vieira, uma personalidade que sabia que não era humana por intuição, mas não sabia o que era, nem de onde era, não sabia nada. Na quarta iniciação, foi o mestre Afra quem se apresentou para mim em viagem astral. O mestre Afra disse, eu perguntei quem que eu sou. Aí ele disse, teu nome é Morgana. Aí eu vim a descobrir que a encarnação mais marcante, eu acho que eu tive na Terra foi como a Morgana de Avalon. E a partir daquilo ali eu comecei a lembrar das vidas de Avalon. Que saudade! A Avalon ainda existe no plano astral superior. Ainda existe. É uma cidade paradisíaca. Um lugar lindo, maravilhoso. Parece que nem esses contos de filme de fada, assim, de desenho, assim, animação, que criam aquelas naturezas. Coisa mais, tenho que dizer. E também, aí, o que é? No momento ali, eu era Sacha, nesse momento, eu me fundi a minha alma, passei a ser um ser com alma, e o meu corpo astral foi dissolvido, e se tornou um corpo de luz inicial, né?
eu me tornei a própria Morgana. Então, só que como as coisas não terminam nunca, né? Continuando. Aí, quando eu concluí, eu recebi a quinta. Não demorou muito, eu recebi a quinta iniciação. Ah, com a quarta tu já ganha o poder ali de não precisar mais reencarnar. E já começa a acessar a quinta dimensão como discípulo. Já se torna um discípulo. Aí não demora muito. Quer dizer, depende da pessoa, mas pra mim não demorou muito receber a quinta iniciação. A quinta iniciação, tu descobre o quê? Que tem mais coisa pra descobrir a respeito de si mesmo, né? Aí começa a pesquisar, e geralmente quando a gente começa a pesquisar que nem louco por saber quem que é como extraterrestre, de onde é que veio, origem cósmica mesmo, né? Aí, no que se refere a quinta iniciação? Que é formado o corpo de luz. O corpo de luz nada mais é que o quê? Os 4 corpos inferiores, físico, mental, emocional e astral, se tornam um só, virando o corpo de luz. Aí o corpo de luz, claro, desde a primeira iniciação sempre vai aumentando um pouquinho a luz do corpo físico, de todos os corpos, que eu chamo de quociente de luz. Vai aumentando a luz de todos os corpos. Vai sofrendo ali uma mutação genética. Aí depois eu vou explicar os sintomas, né? Na quinta iniciação, tem que aperfeiçoar o que foi aprendido nas iniciações anteriores. E aí é que o filho chora e a mãe não vê. Deixa eu tomar chimarrão que minha goela tá doendo. Quinta iniciação. Revelações, muitas revelações. Ali tu já ganha, quando ganha a sessão, a quinta sessão, tu já ascensionou a nível espiritual. Ou seja, no plano astral, o teu eu do astral já ascensionou. Precisa trazer ao plano físico, que é concluído na sexta iniciação. Foi muito massa, né? Eu lembro, foi no dia 13 de junho de 2018, se eu não me engano. É por aí. Eu jurava na minha mente que pra mim ascensionar ia demorar vidas. Porque a gente se cria um ser inferior e que precisa aprender muito, assim, você bota lá embaixo, né? Pior dos cocô. Então eu disse, nem quero saber de ascensão, eu não vou estudar sobre isso, né? Tá muito longe, por que eu vou estar estudando sobre isso? Vai me ajudando aqui. Aí a Lady Pot apareceu pra mim em março, comecinho de março. Eu tava sofrendo muito, eu tava muito triste emocionalmente. Aí ela disse pra mim, porque eu tava com muita saudade da minha chama gêmea. Aí ela chegou e disse assim pra mim, claro, eu vou contar desde os detalhes, né? Eu estava no plano astral, fazendo minhas viagens astrais de resgate de costume. Era um lugar meio denso. Era noite, era escuro e tinha um Grey alto, extraterrestre. Mais pra frente nós vamos falar sobre isso, ok? Um Grey alto que não era muito bonzinho, não. Ele queria me atacar. Aí a Lady Potia apareceu pra mim. Ela é super alta. Ela tem mais de 2 metros pra lá. É girafona. Eu chamo ela de girafona brincando. Uma linda. Linda, com aquele vestido assim, roxinho, sabe? Roxinho claro. Uma linda. Aí ela veio até mim, ou seja, se apavorou, porque eles têm medo do espírito da luz. E nós começamos, e como ela, a minha nota-chave favorita é o Conto dos Bosques de Viena, que é a nota-chave do raio roxo, raio violeta. Aí nós começamos a dançar, eu e ela. E aí no finalzinho, quando eu tava pra despertar, ela disse, em breve. Eu, em breve o quê, pelo amor de Deus, em breve o quê? E eu tirava nas cartas e parecia que eu já tinha conhecido a chama gêmea. Só que eu não tinha conhecido ninguém. Então, antes disso, eu já trabalhava no plano astral com alguns seres. E um desses seres era a minha chama gêmea, só que eu não tinha reconhecido ele. Ele sabia quem eu era, porque tanto ele quanto outros irmãos da luz ficavam fazendo brincadeirinha. Tipo, dando joguinho assim, dando pista pra ver se eu acordava. Aí, então, em junho, né, dia 3 de junho, tava triste porque era dia dos namorados, eu tava sozinha. Eu fui dormir
normalmente estava sonhando, um sonho nada a ver. E então me acordaram do meu sonho no plano astral. Era um plano astral superior, né? Me acordaram do sonho. E quando eu acordei, sabe que quando a gente tá lá é assim, ó. Lá é mais real que aqui. Parece que aqui que é o sonho. Não tem como dizer, ai, será que eu tava realmente em viagem astral? Não tem, parece que aqui é o sonho. É horrível depois ter que voltar. E é difícil depois conviver aqui e lá ao mesmo tempo. Mas enfim, fui puxada pra lá. Estava todos os mestres da Fraternidade Branca, assim, meia lua. E minha chama gêmea, que é o Arcanjo Miguel, estava no centro. Eu fui correr, eu olhei pra mim, eu tava diferente, né? Tava com a minha aparência de espírito, que é uma moça loira, dos olhos azul, magrinha, linda, maravilhosa, vestido branco, perfeito. Fui correndo até ele, dei um abraço, beijos, me agarrei nele. E os mentores, tipo, inclusive o Mestre Jesus e a Lady Nada, olharam com os olhinhos brilhando, assim, tipo, ai, que bom que eles se encontraram. Eles estavam muito felizes por nós. Aí eu abracei ele, nós beijamos, conversamos um pouco. O cabelo dele, sabe o que é? Passar os dedos assim no cabelo dourado, parecia fios de ouro, só que de uma maciez, É absurdo, não tem como explicar como era macio os cabelos dele, assim. E os olhos deles, que ele sempre usa bastante o olho azul profundo. Não tem olho igual dele. Não tem. Pode estar na aparência que for, eu reconheço o olho dele. Até inclusive pode ser que o olho dele seja de outra cor e eu reconheço. Só pelo olho. Porque Miguel tem bastante marcante a parte do olho. Tu sabe que é ele. E então peguei e falei assim, qual é meu nome? E ele falou, teu nome é Astara. E falou outras coisas, eu te amo, e coisas assim, essas coisas, né? Contar sempre comigo, tal. Aí nós fizemos uma pequena cerimônia, tipo comemoração. Daí eu fui levada para uma espécie de computador, que é como se fosse uma torre de luz branca. Aí tu vai naquela torre lá e a luz vai assim, te elevando, te ascensionando. E aí, como espírito, escreve alguns códigos naquela torre, que é tipo um computador cósmico universal. E aí tá concluída a ascensão a nível espiritual. Quando eu voltei Aí depois eu fui numa igreja ainda e falei com algumas pessoas, eu fiz um discurso pros mentores, tinha até Exu lá, teve permissão dos Exu, tá lá junto. Falei pros mentores, se eu conseguir, eu estive no lugar de vocês, eu fui Exu, eu fui obsessor, eu fui draconiano. Se eu conseguir ascensionar, vocês também conseguem, coisa assim. Fui pro meu corpício, fiquei 3 dias em estado de choque. Pensa, estado de choque pleno. Não tem. Porque não tem. Sabe que quando tu desconfia de uma coisa, ok. Só que quando tu tem certeza absoluta e tu não tem como duvidar, por mais que tu olhe pra tudo que ela não tem como duvidar. Porque tu lembra. Fiquei em estado de choque 3 dias. Aí depois foi passando. Ficava só assim o dia inteiro. Aí foi passando. Só que ainda precisava ter essa consciência a nível físico. Claro que eu já era um ser mais equilibrado, bem mais equilibrado, né, a nível físico. Mas eu não tinha a total consciência a nível físico de quem eu era. Porque o ego, meus queridos, o ego, ele não vai aceitar de forma nenhuma a verdade. E então, eu fiquei 3 anos, não precisava ser 3 anos. Fiquei 3 anos porque fazia parte do meu processo, fazia parte do projeto, do plano de Deus para mim. Mas se eu tivesse me dedicado em meditação todos os dias, após a ascensão espiritual, eu teria concluído isso em poucos meses, em uns 3, 4 meses, mas como eu não fiz isso, os meses, ou seja, ficar no oba-oba, que nem vocês fazem, né, de querer só as coisas material, o que aconteceu? 3 anos. 3 anos. Quase
pirei, quase enlouqueci, mas mas também foi importante, porque ali se equilibra, acontece muita limpeza a nível celular, genético do corpo físico, muita limpeza de ancestrais ligada à ancestralidade, muita limpeza ligada a vidas passadas, muita limpeza emocional, um maior domínio e ainda continua. A missão continua de descobrir cada vez mais quem você é. Isso é algo que nunca tem fim. Creio eu. Eu ainda não descobri totalmente o que eu sou. Mas, enfim, ganhei a 6ª iniciação, porque concluí ela a nível físico. Foi menos intensa que a 5ª iniciação. Eu fiquei apenas um dia em estado de choque. Fiquei um dia em estado de choque. Não foram 3. Porque eu já tinha passado, acho, pela 5ª, então foi mais fácil de absorver. Quando se consegue a 5ª iniciação, tem que escolher um caminho. Isso é muito importante. Porque é aí que eu fiz merda. Mas enfim, ou não, né? Tô brincando. Tem que escolher um caminho. Tem 7 caminhos, né? Mas o que interessa aqui é os que eu vou falar. Tem 2 caminhos principais. Um é continuar na Terra ajudando, que foi o que eu fiz, a besteira que eu fiz. E a outra é ascensionar de vez, ou seja, quando você, ao invés de concluir a 6ª iniciação e continuar aqui no plano físico, o ser se transforma em luz, luz mesmo, dissolve em luz e some, desaparece. E aí some aqui do plano físico, ó, tá livre de vez. O que a pessoa fez? A pessoa decidiu ficar. E ainda tem subcaminhos, né? Quem decide ficar, ou decide ficar no plano físico, ou decide ficar no... Ou pode até matar esse corpo físico aqui e abandonar ele, né? Na verdade, ir pro plano astral. Enfim. No meu caminho, o processo ascensional que se concluiu, eu continuo tendo um corpo material como todo mundo, que precisa comer, que precisa dormir. Só que ele está em constante aperfeiçoamento, por causa da Terra, que está ascensionando, assim como o corpo de todo mundo. E como é uma coisa muito difícil, muito complicada, principalmente porque tem que renunciar ao nirvana, né? Ao se tornar 100% quem você é. Ou seja, eu sou a Arcangelina Fé, Astara. Mas eu não tô manifestada 100% aqui no corpo físico. Porque se eu não tem como. Se eu manifestar 100% aqui, ele vira pó. E aí eu sou obrigada a ter que ir pra outra dimensão. Então, digamos que estamos aqui. E em dias ruins, eu fico em 95%, 94% de Arcangelina Astara Fé. E em dias bons, mais equilibrado, eu chego aos 97, 98. Mas é o máximo, não tem como ser o 100%. Porque uma gota de luz a mais vai queimar esse corpinho maravilhoso que Deus nos deu. E mesmo não tendo 100% de mim, aqui a nível físico, um negócio que, ó, tá sempre sofrendo. Eu vivo doente, eu vivo com dor, e é muito complicado. Uma das coisas que... deixa eu ver o que mais que eu posso organizar. Já tá meio compridinho já o vídeo. O ser que por amor ou obrigação, ou amor é obrigação, decide ficar aqui no plano físico como um ser limitado de carne e osso, acaba encarnando o Cristo. O que é o Cristo? Aliás, eles chamam quem fica aqui no plano físico, mesmo podendo ir embora, de Bodhisattva, ou mestre da compaixão. Não importa o quanto se... não tá até de chorar. Não importa o quanto se sofra aqui no plano físico. Quando vai dar uma voltinha no umbral, vai. Dá uma voltinha no umbral. Não precisa ir no umbral. É só ir nas favelas.
nos hospitais. Não sei se tu vai querer ir embora, não vai querer ir embora. E a recomendação do mestre El Moria é que realmente procure ficar aí pra ajudar, né? Deixa eu ir embora. Aí acaba encarnando o Cristo. O que é o Cristo? O Cristo é o arcanjo e Deus, criador do nosso universo local. Do nosso universo. É a instância máxima de Deus que nós podemos ter acesso. E ele é um ser, a energia dele é Cristo. Um ser, conforme mais luz, em mais partes ele pode se manifestar, se emanar e se dividir. Então, Cristo ele pode se dividir em muitas partes. Então, uma partezinha dele, quando a pessoa vira um mestre da compaixão, encarna no ser. E ele acaba, e Cristo, o próprio Cristo acaba coexistindo dentro do corpo, ali latente, né? Só se manifesta quando ele decidir. E quando a pessoa permitir também. Mas ele tá aqui, ó. Ele tá sempre ali. E dá uma força legal, né? Vale a pena. E voltando aos seres que nunca ascensionaram antes, após a ascensão, não importa qual caminho escolha, ele tem que continuar trabalhando, estudando e evoluindo para se tornar um anjo, depois para se tornar um arcanjo e subindo, e subindo, e subindo. Porém, o ser que já é um arcanjo, por exemplo, quando se conclui o processo, volta a ser o que era, volta a ser um arcanjo. Ele não vai ter que subir tudo de volta. E tá acontecendo um processo bem parecido com o planeta Terra, através da ascensão planetária. Bem parecido. Por isso o corpo de todo mundo tá sofrendo essas alterações, como já foi dito em vídeos anteriores. Claro que não é simples para um arcanjo encarnar num corpo humano. Por exemplo, o corpo que eu habito não era meu, a família não era minha. O ser que era dono deste corpo, que fazia parte dessa família, que era a verdadeira Sasha, eu fiz um contrato com ela para que ela me cedesse o corpo físico dela para esta missão, e na próxima reencarnação dela ela vai ter algumas vantagens em função disso. Então eu sou como se fosse um entrante. Além de ser um entrante, ou seja, a família, pensa que tá numa família que não é tua, e tu tem que assumir uns karmas que não é teu, até que desperte, lembre quem tu é. De repente, ó, já dá uma dica aí, que vocês estejam pagando por coisas que vocês não fizeram. Não dá pra se julgar tanto. Além disso, foi alterado geneticamente pelos irmãos pleiadianos e felinos extraterrestres do Comando Ashtar e da Confederação Intergaláctica de Luz, especialmente pelo comando de Metatron, que é o que coordena esse negócio dos avatares, ficar entrando nos planos densos. Foi alterado geneticamente e energeticamente os corpos para mim poder encarnar. E também sofreu a mutação durante o processo ascensional, foi sofrendo mutação. O primeiro ano foi mais difícil, porque toda lua cheia eu passava extremamente mal. Pelo menos no primeiro ano, pelo menos 4 vezes eu achei que eu ia morrer, eu tinha certeza que eu ia morrer. E no outro dia eu acordava bem, como se não tivesse acontecido nada. Várias doenças, ia no médico, não tinha nada. Então, foi bem difícil, né? E vocês todos, por que é importante saber disso? Porque é o destino de todas vocês esse caminho. É o plano de Deus que Deus quer para vocês. Não é uma coisa impossível.
Se tornar imortal é ter a consciência de que se é uma alma e não um corpo que morre. Se tornar luz é compreender algumas leis cósmicas que falam que tudo é luz, só que em vibrações diferentes. Vibração mais lenta, mais denso, mais material. Vibração mais sutil, mais etérico. Então, mas tem que ter consciência disso. Falar, entender pela razão, não vai surtir real efeito. Nesse caminho de unidade não é só com coisas boas que a gente vai acabar se unindo, tendo que purificar. Tem muitos resgates. A gente precisa descer várias vezes, inúmeras vezes ao inferno para resgatar parte de nós mesmos. Às vezes tem que voltar um pouquinho para trás para resgatar algum irmão que ficou lá no plano astral. É bem complicado, mas é muito gratificante. A ilusão, o sofrimento, que tem sofrimento, que se passa no processo ascensional, é muito menor do que o sofrimento de ficar preso, reencarnando infinitamente. Quando não se está conectado dessa forma com um plano superior e se sofre, às vezes você sofre sozinho, mas quando se está conectado dessa forma, quando se é um ser ascensionado, por mais que se vive em plena paz e o único tormento é o que está ao redor. E aí, por causa disso, que ainda se passa por coisas difíceis. E por mais que se passe por coisas difíceis, e que às vezes possa se ficar chateado e coisa assim, na hora já vem o ser da luz ali e te gratifica. E posteriormente, mas resumidamente, o que já vou explicar o que é um avatar. Um avatar é um personagem, é como se fosse um personagem num jogo. Não é totalmente quem tu é, mas ao mesmo tempo é quem tu é. Avatar é um personagem num jogo que a gente utiliza. Ou seja, o meu eu humano não é totalmente meu eu espírito, não tem como. É limitado pela lei do esquecimento, é limitado pela forma física até certo ponto. Se eu quiser ir para uma dimensão paralela ou para a quinta dimensão, eu tenho que sair desse corpo em viagem astral. Consigo sair, mas tem um esforcinho ali e uma preparação que tem que ser feita. Tem respostas dos planos divinos? Alguns sim, alguns não. Porque senão interfere na missão aqui do plano físico. E tem um esquema que eu gostaria de passar bem rapidinho, aqui só para concluir, que é a descida de um espírito arcangélico, espírito de luz, ao corpo físico. Como é que funciona, né? Primeiro, o espírito são feitos em pares, né? Um de polaridade mais feminina e outro de polaridade mais masculina. Polaridade, não sexo, não gênero. São feitos pares divinos perfeitos. É o que algumas pessoas consideram como alma gêmea, mas não é alma gêmea, chama gêmeas. Esses fazem parte de um grupo, de uma família. Por exemplo, minha família de espírito é os arcanjos, os 7 arcanjos conhecidos ali, né? E nosso paizinho querido é Mikai, ou Jesus, ou Sananda. Cada espírito, com a necessidade de experienciar planos mais densos e por missão, se emana em 12 almas. Essas almas são o espírito e ao mesmo tempo cada uma tem a sua individualidade. E com a necessidade de descer mais ainda, cada alma emana 12 extensões de alma, cada. E a mesma coisa.
até que as extensões de alma ou personalidades, né? A ascensão, daí acontece isso. Primeiro, tu te unifica com teu eu humano, né? Tu primeiro tem que ter o autoconhecimento para te unificar ali com um eu humano, que é o quê? Conhecer o teu ego, o que é teu, o que é realmente teu, e o que é influência externa, o que é dos outros. Aí se unifica. Aí depois se torna a alma, tu vai conhecer teus irmãos de alma, quem que tu é como alma, e aí se unifica de novo. Aí depois, até tu se tornar o espírito e se unifica de novo. E assim vai, mesmo o ser mais evoluído, como o arcanjo Mikai, que é o nosso Jesus, ele também está em constante evolução. A evolução, ela é uma lei que não tem fim, nunca tem fim. A única forma de ter fim é se reunindo totalmente à fonte, mas aí deixa de existir como individualidade. Acho que seria isso. Qualquer pergunta, dúvida ou sugestões, deixem nos comentários ou no grupo para as meninas que estão no grupo das deusas. Lembrem, há muito de vocês que pensam ser seres humanos insignificantes e limitados, que são anjos, que são deuses, responsáveis pela existência do planeta Terra, responsável pela criação de mundos, de universos. Só não lembram. É preciso recobrar a consciência o quanto antes e readquirir os seus poderes. Olha, você sabe o que é um poder de um Deus? É isso que a ascensão dá, poder de um Deus. E é isso. Deus abençoe eternamente. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de nos seguir. Gratidão.